Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação professor Lisânio e Juan Pablo. A partir de agora, vamos falar de futebol amador, o destaque, o Cruzeirão da Massa. Vamos falar também do Terrão, do Farizão e vamos falar também do primeiro torneio, primeiro campeonato aqui da Areninha no Barro Preto. Vamos falar dos times que já confirmaram presença. Então, no futebol brasileiro, o destaque é a Série A, a Série B, a Série C e a Série D do futebol brasileiro. Vamos falar também da Copa Libertadores da América, rodada, né? Quarta rodada, depois dessa semana, da rodada dessa semana, ficarão faltando apenas 2 jogos, então muitos times precisam fazer alguma coisa. Caso contrário, vão encontrar muitas dificuldades para conseguir a sua classificação também da Sul-Americana. E vamos falar, lógico e evidente, do futebol europeu, destaque a Champions League. Nesse meio de semana a gente vai conhecer os 2 finalistas. Hoje a gente já conheceu um e o nosso programa a gente vai... nós vamos repercutir esse jogo da Liga dos Campeões da Europa. Vamos projetar também a Liga Europa e a Conference League, que acontece também nesse meio de semana. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, tem o apoio do canal Ceará 79, o canal ABC de Futebol, o canal do Juan. Hoje, sinceramente, estamos fazendo a semana onde a gente teve problemas técnicos. Por conta disso, a gente deixou para fazer o programa hoje e a gente vai tocando aqui o bate-bola, tá certo? E no início do programa já trazer o boa noite, o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e o meu destaque vai para o primeiro finalista da Champions League, que é o Borussia Dortmund, as queridas abelhas da Alemanha. E com certeza é uma emoção muito grande, tanto pelos torcedores quanto pelos jogadores que estavam na final de 2012-2013, que foi perdida para o Bayern, que foi perdida, infelizmente, para o Bayern, e Bayern esse que pode ser o adversário novamente do Borussia nessa caminhada rumo à glória da maior competição de clubes do mundo. Com certeza, a gente vai ver um grande jogo na final. A final, temos Real e Bayern do outro lado, só que eu acho que vai rolar uma coincidência do destino e o Dortmund vai ser campeão, pelo menos é isso que eu torço, se o Real Madrid não passar. É o Borussia, né? O bom time do Borussia, que a torcida está dividida, né? Será que é melhor ser campeão em cima do seu arquirrival, aquele time que tirou o seu título há 11 anos atrás, justamente o Bayern de Munique, ou ganhar em cima do maior clube do mundo, o Real Madrid, o maior campeão da Champions? Time esse do Borussia Dortmund que tem seus remanescentes como Hummels e o próprio Marco Reus, que pode coroar sua participação com a orelhuda, né? E que ele fará, Juan, o último jogo dele, um Wembley, na finalíssima da Liga dos Campeões da Europa. Vamos ver o que acontece. Se for o Real Madrid, é evidente que eu torcerei pelo Real Madrid. Caso contrário, se for com o Bayern, eu vou torcer muito para o time do Borussia voltar a ser campeão. Ele foi campeão nos anos 90 e chegou há 11 anos atrás na final da Champions e agora tem mais a chance, né? Tem uma chance, como eu falei, repito, de ganhar do Real Madrid, que é o maior clube do mundo, tá certo? Não estou dizendo que é o melhor no momento, mas é o maior, querendo ou não, é o maior clube do mundo, o grande Real Madrid, ou ganhar em cima do seu arquirrival, o Algoz, de 11 anos atrás, que perdeu na prorrogação com o gol do Robin e o Zaire, né? Confirmado no final lá de Wembley. Essa final que pode ter tanto Harry Kane, que vai brigar lá pelo seu primeiro título na carreira inteira, no caso, e se ganhar, provavelmente levanta a bola de ouro, e o Vinícius Júnior também, que se ganhar, vai levantar a bola de ouro com certeza, ou o Bellingham. O Juan, já a gente fala de Liga dos Campeões da Europa, Champions League, já tem um finalista, o outro sai amanhã. Como eu falei, o nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, mas por conta de problemas ontem, a gente resolveu fazer o programa hoje. Vamos começar falando do futebol amador, o Terrão, vamos falar do primeiro Cruzeiro, né? O Cruzeiro apenas treinando aqui na Areninha,
visando as próximas competições, principalmente no segundo semestre, mas no outro final de semana, já nesse final de semana, domingo, o Cruzeirão joga valendo pelo terrão. Esse jogo acontece na Arena São José contra o Cearazinho do Riacho Verde, jogão de bola, e a gente vai torcer, né, que o Cruzeiro consiga essa vitória para já encaminhar sua classificação. Então, o Cruzeiro no terrão domingo em Santa Rita, com os 2 quadros, né, o Cruzeiro que está forte, né? Ganhou o primeiro jogo, o primeiro quadro, o segundo quadro empatou. Então, caso o Cruzeiro ganhe esse jogo, já consegue a sua classificação. Tá certo, Rosinho? Então, o Cruzeiro, como eu falei, apenas treinando no momento, mas no final de semana tem esse jogo importantíssimo, valendo pelo terrão que acontece na Arena São José. Falar no Cruzeiro, vem aí o primeiro campeonato na Areninha aqui do Barro Preto. A organização é do compadre Elcio, um dos presidentes, tá certo? Do Cruzeiro. E Juan já tem 13 times confirmados. O Juan vai falar desses times que já estão confirmados. Logo nos programas, futuramente, a gente vai trazer qualquer novidade. Nós traremos nos próximos programas. A gente vai ficar sempre atualizando de todas as informações dessa competição, que vai acontecer aqui na Areninha. Possivelmente, os jogos serão às sextas-feiras, não está fechado ainda, mas tudo indica que será às sextas-feiras. A gente vai trazer também a quantidade de jogos. Quando tiver o conselho técnico, a gente vem aqui e atualiza, mas assim já tem 13 times confirmados e o Juan vai atualizar, lembrando que o bate-bola está nessa. É o time da Split Car, Bom Jesus, Bate-Bola, o Barcelona do Chinelo, Cruzeiro do Barro Preto, que é o time comandado pelo Elvis, o Córrego das Almas, Santa Rita, Energia Solar, o Amigos do DJ, Juventude de Alvaçã, Amigos do Ronaldo, o Barra, Esporte Clube e o PSG. De onde é que é esse PSG? Esse PSG é ali da região da Amontada, tá aí essa competição em agosto, movimentando aqui a nossa localidade, né? E vai mexer com as localidades vizinhas, lembrando, né, que nós aqui do Bate-Bolas, com certeza vamos colocar um time, a gente já está, nós temos já o nosso treinador e também a gente já está, fizemos algumas contratações e com certeza vamos colocar um time para disputar essa competição e quem sabe, né, chegar na final. Inclusive o grande Kleber Carneiro estava resmungando hoje que você foi atrás do atacante dele. Pois é, não sabia. O fato é que tem um jogador, eu fui pegar alguns jogadores, porque aqui boa parte dos jogadores estão já comprometidos com as equipes daqui, e a gente está procurando alguns amigos na vizinhança, mas eu não sabia que eu tinha pego um jogador do Kleber, tá certo? Não conheço os jogadores do Kleber, mas está valendo o Kleber, que vem forte com o Barcelona do Chinelo, classificado para as quartas de final do Farizão. Ok, Rosinho? Deixei a bola quicando. O assunto agora é o Farizão. A gente teve o início das oitavas de final, 4 jogos nesse final de semana, e o Juan vai atualizar os resultados de quem passou para as quartas de finais. O Real dos Paus Brancos empatou em 2-2 com o Barcelona do Chinelo e o Barcelona ganhou nos pênaltis 3-2. E o PSV da Lagoa, infelizmente, foi eliminado pelo Arsenal da Sede 4-1 nas penalidades. O Bahia Esporte Clube... Esse jogo foi 0-0, né, Juan? Foi 0-0. O Bahia Esporte Clube perdeu de 1-0 para o Real Madrid do Pedregal, que é, na minha opinião, franco favorito a ganhar essa competição. O Palmeiras do Riacho das Flores empatou em 0-0 com o São Paulo, o São Gonçalo de Mutambeiras, e ganhou nos pênaltis por 5-3. Esses foram os jogos, então 4 times já classificados, Juan. Classificados, né, para as quartas de finais, que é justamente o Barcelona do Chinelo, classificado, também o Arsenal da Sede, o Real Madrid do Pedregal e também a equipe do Palmeiras. Qual é o Palmeiras, Juan? Riacho das Flores. Do Riacho das Flores, bom time. Então, 4 times classificados. E nesse final de semana a gente vai conhecer os outros 4 times. Aí serão 8 para a gente ir para as quartas de finais, Juan. O São Paulo do São Bento. Jogos do sábado, né, Juan? Jogos do sábado, às 16 horas, o São Paulo do São Bento vai enfrentar o Santos do Mulugu.
Às 18 horas, o Vasco da Lagoa do Girau vai enfrentar o Grêmio da Bahia. No domingo, às 16 horas, o Palmeiras do Bom Jardim pega o Santana Esporte Clube. E às 18, o Cruzeiro de Nova Olinda vai enfrentar a equipe do Baixada. Rua, só palpite, eu acho que o Baixada é, para mim, o favorito e pode ganhar essa competição, tá certo? Então vamos ver o que acontece, principalmente nos jogos desse final de semana. Aí vem o cruzamento das quartas de final, semifinal e a grande final, o Farizão, que está fazendo muito sucesso. Vamos falar agora de futebol profissional. Lamentar, né, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. 3 jogos foram adiados por conta das fortes chuvas, que tem assolado demais o estado do Rio Grande do Sul. Muitos locais lá no estado, né, estão muita água e a prática do futebol lá está em segundo plano, né? Primeiro é a vida, primeiro é ajudar, né? Ajudar as famílias lá do Rio Grande do Sul. O fato é que o futebol lá, em todas as competições, Série A, Série B, Série C e Série D, os jogos envolvendo os times do Rio Grande do Sul, eles foram adiados. Vamos torcer, né, por melhores dias, principalmente lá no Rio Grande do Sul, para que as famílias, né, Juan, volte a ter uma vida normal. Com certeza, depois, né, quando baixar as águas, vai ter a reconstrução da cidade e, se Deus quiser, tudo vai voltar à normalidade. Então, a Série A contou apenas com 7 jogos. O Juan vai atualizar os resultados. O Bahia perdeu de 2-1 Não, o Botafogo perdeu de 2-1 para o Bahia, o Cuiabá perdeu de 2-0 para o Palmeiras. O Cuiabá que, se eu não me engano, chegou à marca de 10 gols tomados e nenhum feito, né? Com certeza. O Vitória perdeu de 3-1 para a equipe do São Paulo, o Atlético Paranaense 1-0 no Vasco, o Corinthians 0-0 com Fortaleza, Red Bull Bragantino 1-1 com o Flamengo e o Fluminense 2-2 com a equipe do Atlético Mineiro. 5 rodadas, Juan, do Campeonato Brasileiro, 4 líderes. Na primeira rodada, o Atlético Paranaense era o líder, na segunda o Flamengo. Na terceira rodada, o Red Bull Bragantino, na quarta o Botafogo. E agora, o Atlético Paranaense, Juan, retoma a liderança. O Bahia é o segundo, de forma surpreendente. Um bom começo do tricolor baiano. O Botafogo caiu para a terceira colocação. O Atlético é o quarto, o Red Bull é o quinto. O Palmeiras está subindo, é o sexto. O Flamengo aparece na sétima colocação. O oitavo é o São Paulo. O Internacional é o nono. Cruzeiro é o 10º. O Grêmio é o 11º. Fortaleza é o 12º. O Criciúma é o 13º. O Corinthians aparece na 14ª colocação. O Juventude em 15º. O Fluminense em 16º, na zona da degola. O Vasco aparece abrindo essa zona na 17ª colocação. O Vitória é o 18º, abre o olho, o Vitória. O Atlético Goianiense é o 19º e o Cuiabá não faz mal a ninguém, é o Lanterninha, tomou 10 gols e não marcou nenhum. O Cuiabá, do jeito que está iniciando essa competição, parece que esse ano não tem jeito, Juan. E lembrando, Juan, que a pontuação baixa, né? O líder é apenas 10 pontos. E se você analisar por ponto perdido, Juan, o líder seria o Criciúma. O Criciúma, que jogou apenas 2 vezes, 3 vezes, tem 5 pontos. Caso ganhe os 2 jogos atrasados, iria para 11 e seria o líder da competição. Então, em pontos perdidos, o Criciúma seria o líder que aparece na 13ª colocação. Ele tem um jogo atrasado contra o Grêmio e outro jogo contra a equipe do Fortaleza, o Criciúma, que acredito que esse veio para ficar. Esse ano, acredito, não vai correr risco a equipe de Santa Catarina. E o Juan vai já falar todos os jogos da rodada de número 6. O destaque é o Clássico das Multidões no Maracanã. O Mengão enfrenta a equipe do Corinthians. O Flamengo com o Corinthians, o Criciúma com o Cuiabá, Atlético Mineiro com o Grêmio, o Vasco com o Vitória, o Palmeiras com o Atlético Paranaense, o Fortaleza com o Botafogo, o Atlético Goianiense com a equipe do Cruzeiro, Bahia com o Red Bull Bragantino, São Paulo com o Fluminense e o Internacional com o Juventude. Juan, o brasileiro apenas 5 rodadas e a gente tem 3 artilheiros, né? O Everaldo, jogador do Bahia, bom jogador do Bahia, o Everaldo, o Luciano do São Paulo e o Vargas do Atlético Mineiro são os artilheiros até o presente momento. Vamos falar de Série B muito ruim para o Ceará Sporting Clube. Em 3 jogos, o Ceará soma apenas 2 pontos e ontem, de forma melancólica, o Ceará acabou empatando com a equipe do CRB e perdeu mais 2 pontos jogando dentro de casa. Terceira rodada, que falta apenas um jogo para completar essa terceira rodada. O Juan vai atualizar os resultados. O destaque, uma goleada do Santos. O Santos que nesse momento está passando de braçada, Juan, pela Série B do futebol brasileiro. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se o Santos tem fôlego, né? Porque tem muitos jogadores já
bem idosos lá no Santos. Vamos ver se eles aguentam o ritmo da Série B, que é totalmente diferente da Série A. O Santos 4-1 no Guarani, a Ponte Preta 3-0 na equipe do Amazonas, o Ceará 2-2 com o CRB, o Brusque perdeu de 2-0 para o Goiás, o Ituano perdeu de 3-1 para o Novo Horizontino, Vila Nova 1-0 no Operário, Chapecoense 2-2 com o América Mineiro e o Coritiba perdeu de 1-0 para o Sport, o Paysandu 0-0 com o Avaí. Mal começou a Série B e o Ceará já está extremamente distante do G4. Tem que fazer uma competição de recuperação, que a gente sabe que é muito difícil, né? O time que começa mal para se recuperar a Série B tem jogos muito difíceis, contando com o próximo jogo já é fora de casa, no interior paulista, e é muito difícil jogar lá. Então o Santos é o líder dessa competição depois de 3 jogos, 9 pontos. O Sport também, né? Começou bem, 3 jogos, 9 pontos. E desses 3 jogos do Sport, 2 foram fora de casa. Então o Sport me parece que veio para brigar por uma vaga na Série A. O Goiás também jogou 2 jogos fora de casa, tem 7 pontos. A Chapecoense fecha o G4 com 7 pontos. O Operário é o 5º, o Novo Horizontino é o 7º, o próximo adversário do Ceará Esporte Clube. O Operário de Ponta Grossa aparece na 5ª colocação. Novo Horizontino é o 6º, Vila Nova é o 7º. O América Mineiro, 8º, a Ponte Preta, 9º, o Coritiba na 10ª colocação, o Mirassol 11ª, o Bruscão, Juan, o Bruscão aparece na 12ª, o Botafogo na 13ª, 14º, o Ceará Esporte Clube, numa campanha nesses 3 jogos muito aquém daquilo que pretendia os seus dirigentes e principalmente a sua torcida. O CRB aparece na 15ª, o Paysandu na 16ª, dentro da zona da degola, o Avaí, o Amazonas, o Ituano e o Guarani. O Guarani sofreu 7 gols e marcou apenas 1, não pontuou ainda o Bugre Campineiro. Então, outro time que começa mal. A Série B do futebol brasileiro, que se encerra hoje, a 3ª rodada, com o Botafogo e o Mirassol. A rodada número 4 tem prosseguimento a partir de sexta e o Juan vai atualizar os jogos. O América Mineiro com o Vila Nova, o Novo Horizontino com o Ceará. O torcedor do Ceará, que bem se lembra, tomou 2 lapadas do Novo Horizontino na temporada passada. O Goiás vai jogar contra o Ituano, o CRB com a Chapecoense, o Avaí com o Coritiba, o Guarani com o Botafogo de Ribeirão Preto, o Operário com a Ponte Preta, Amazonas com o Santos, o Sport com o Brusque, o Mirassol com o Paysandu. Esse começo de Série B muito preocupante do Ceará Esporte Clube. Juanzinho, de lamentar nessa rodada, né, foi a prisão, rapaz, do jogo campeão pelo Atlético Mineiro, campeão pelo Corinthians, jogou aqui no Ceará, aliás, passou pelo Ceará Esporte Clube e por conta de não pagar a pensão, passou por um momento bem constrangedor, quando chegou ontem no Moisés Lucarelli, estava a polícia esperando a delegação do Amazonas e o atacante Jô foi preso, tá certo? O nosso assunto agora é a Série C de muito ruim para o futebol cearense. O Juan vai atualizar os jogos, mas os times cearenses não começaram bem, Juan. O Londrina 2-2 com o CSA, o São Bernardo 5-0 na equipe do Ferroviário, o Atlético Clube 1-0 no ABC, Figueirense 2-0 na Aparecidense, Botafogo 1-0 no Remo, Floresta perdeu de 4-1 para a Ferroviária e o Confiança perdeu de 1-0 para o Tombense. Essa série, o Brasileirão em si, esse foi um meio de semana incrivelmente ruim para o time cearense, para esquecer. Lembrando, Juan, que a equipe do Floresta aparece na lanterninha, né? O G4 ali, Juan, tem o Atlético, G4 não, o G8, classificam 8, não é isso? O Atlético é o líder com 9 pontos, apenas um time 100%, São Bernardo é o 2º, Figueirense é o 3º, o Botafogo Belo é o 4º, o Ipiranga é o 5º, o Volta Redonda é o 6º, o Tombense na 7ª colocação e a Ferroviária, que aparece na 8ª colocação. Na zona da degola, Juan, muito ruim para o futebol cearense. O Ferrinho aparece na 17ª, o São José na 18ª, o Remo com 3 jogos na 19ª colocação e o Floresta, Juan, 3 derrotas, é o lanterninha, situação muito ruim, preocupante por 2 times cearenses. No ano passado tinha 3 e acabou caindo o Atlético Cearense. Vamos ver o que acontece com o Ferroviário e também com a equipe
do Florestinha. Quarta rodada, o Juan vai atualizar os jogos da quarta rodada. Lembrando, Juan, que o Ferroviário não tem um time muito ruim, mas pegou essa trauletada fora de casa. Então, muito ruim para o Ferrinho e também para o Floresta. Tombense vai jogar com o Sampaio Correia, o Caxias com Confiança, ABC com Londrina, o CSA com o Atlético Clube, Ferroviária com o Náutico, o Remo com o Floresta, o Volta Redonda com o Botafogo da Paraíba, Ipiranga com o Figueirense e a Presidência com São Bernardo. É a Série C do futebol brasileiro. A Série D, Juan, lembrança, aliás, pelo menos algo bom para o futebol cearense. O Iguatu venceu o Santa Cruz do Rio Grande do Norte por 2-0, jogando lá em Iguatu. Esse jogo foi sexta-feira, e não no sábado. A gente teve alguns jogos, lembrando que alguns jogos foram adiados, jogos envolvendo os times do Rio Grande do Sul. Jacuipense 1-1 com o Sergipe, Real Brasília perdeu de 2-0 para o Iporá, Santo André 0-0 com a Patrocinense, Real Noroeste 1-1 com a Portuguesa do Rio, o Altos do Piauí perdeu 2-1 para o Motoclube, o Maranhão 1-0 no River do Piauí, o Nova Iguaçu 4-0 no Serra, os jogos do Novo Hamburgo foram adiados, o Asa 1-0 no Petrolino, Ipatinga perdeu 3-2 para o Itabuna, o Pouso Alegre 3-0 no São José, Tocantinópolis 1-0 no Cametá, o São Raimundo perdeu de 1-0 para o Manauara, o Água Santa 2-1 no Maringá, Rio Branco 0-0 com o Princesa dos Solimões, União Rondonópolis perdeu empatou em 0-0 com o Capital, Anápolis 1-1 com o Misto, Cascavel perdeu 2-1 para o Cianorte, o Itabaiana 3-1 no CSE, Potiguar de Mossoró perdeu 2-1 para o Maracanã, Maracanãzinho que também começou bem, o Retrô 1-0 na Juazeirense, 13 2-0 no Souza, Manaus 1-0 no Humaitá, Porto Velho 2-1 no Trem, o Costa Rica perdeu 3-0 para o Internacional de Limeira, o Craque 1-0 no Brasiliense e, comparado aos outros times, o Atlético Cearense está numa draga desgraçada, perdeu 3-0 para o América de Natal. Faz tempo, né, que a equipe do Atlético não vem bem. Futebol feminino, a gente teve a rodada de número 9, lembrando que os jogos dos times do Rio Grande do Sul também foram adiados e o Juan vai atualizar os resultados da 9ª rodada do Brasileirão Feminino. O América perdeu de 2-1 para o Flamengo, o Cruzeiro perdeu de 2-1 para o Palmeiras, o Botafogo perdeu de 2-0 para o Corinthians, o Bragantino 1-0 no Real Brasília e o São Paulo 6-0 no Atlético Mineiro. Esse Atlético Mineiro, Juan, é muito parecido com o Ceará Sporting Clube. Pega goleada todos os jogos, é o Lanterninha, a equipe do Galo Mineiro. O G8 aparece para surpresa de 0 pessoas, o Corinthians na liderança, 25 pontos, Juan, em 27 possíveis. O Palmeiras aparece na 2ª colocação, Ferroviária na 3ª, São Paulo na 4ª, Bragantino na 5ª e o Flamengo teve um começo muito ruim, perdeu as 3 primeiras rodadas, também pegou os favoritos, mas o Flamengo fez muito investimento no futebol feminino esse ano, está se recuperando, fazendo uma competição de recuperação, já aparece na 6ª colocação. O 7º é a equipe do América, justamente o time que o Flamengo ganhou, e o Grêmio aparece na 8ª colocação. Tá certo, Joãozinho? Então, o assunto agora é futebol europeu. O destaque é a Primeira Liga, Juan, a Primeira Liga que a gente tem o grande campeão, né? O Sport ganhou seu jogo e contou com o tropeço do Benfica, perdeu para o Famalicão. Com isso, o Sport de Lisboa é o grande campeão lá de Portugal. O Benfica ficou apenas chupando o dedo e mostrou, né, mais uma vez, um ano melancólico dos encarnados. Perdeu o jogo, né? Então, com essa derrota para o Famalicão, contribuiu para o título antecipado, 2 rodadas de antecedência, o Sport é o grande campeão. O Famalicão 2-0 no Benfica, o Braga 4-3 no Casa Pia, não está nada fácil para os grandes de lá. O Arouca 0-0 com o Estrela da Amadora, Farense 3-2 no Estoril, Chaves perdeu 3-0 para o Porto, o Sport 3-0 na Portimonense, o Rio Ave 2-1 no Vitória de Guimarães, o Boa Vista 1-1 com o Gil Vicente e o Moronense perdeu de 1-0 para o Vizela. O Moronense ganhou de 1-0, né, Juan? Teve festa de campeão também na Holanda. O PSV já era campeão, né? Já era virtual campeão, mas acabou goleando o seu jogo e ainda teve um tropeço, né? Então, já era campeão mesmo se não ganhasse os jogos, porque a diferença de gol era muito grande.
Então, o PSV também fez festa na Holanda. O Juan vai atualizar os jogos da rodada 32, só faltam 2 rodadas lá. Está terminando os principais campeonatos na Europa, Juan. O Escleuseu perdeu de 3-0 para o Nijmegen, o Feyenoord 5-0 no Zul, o AZ Alkmaar 2-1 no Twente, o Volendam perdeu de 4-1 para o Ajax, o Utrecht 1-0 no Vitesse, o Heracles perdeu de 5-0 para o Volkers, o PSV 4-2 no Spartak de Roterdão, o Almere City 1-1 com o Heerenveen e o Fortuna Cidade 0-0 com o GA Eagles. Há algumas rodadas na Bundesliga. O Bayer Leverkusen é o grande campeão, está fazendo história, o time não consegue perder, muito bem treinado pelo Xabi Alonso e ganhou novamente. A gente tem algumas disputas ainda pelas competições europeias e o Juan vai atualizar os jogos da rodada 32, lembrando que lá na Alemanha só faltam 2 jogos também, 2 rodadas, né? Heidenheim 1-1 com mais, o Eintracht Frankfurt perdeu de 5-1 para o Leverkusen, o União Berlim perdeu de 3-2 para o Borro, o Cologne 0-0 com o Freiburg, o Dortmund 5-1 no Augsburg, o Wolfsburg 3-0 no Darmstadt, o Bremen 2-2 com o Mönchengladbach, o Stuttgart 3-1 na equipe do Bayern e o Hoffenheim 1-1 com o RB Leipzig. O Stuttgart que é a surpresa da temporada. Ronzinho tá aí, o time campeão é o Bayer Leverkusen. O Bayern de Munique acabou perdendo de novo. Na França, o PSG já era o grande campeão francês, né? Já é o grande campeão francês. Lá também faltam 2 rodadas e teve a rodada 32, Juan. O Lille perdeu de 4-3 para o Lyon, que vem tentando reconquistar seus tempos de glória. O Brest 0-0 com o Nantes, o Metz perdeu de 3-2 para o Rennes, o Mônaco 4-1 no Clermont Foot, o Le Havre 3-1 no Strasbourg, o Lens 2-0 no Lorient e o Toulouse perdeu de 2-1 para o Montpellier. Festa na Espanha, Juan. Festa na Espanha. O Real Madrid tinha 5 jogos, Juan, 5 jogos para fazer 4 pontos, caso o Barcelona ganhasse todos os seus jogos. Então, o Real Madrid ganhou seu jogo, colocou todos os reservas, nenhum titular, até o Courtois voltou, e o fato é que o Real Madrid acabou ganhando seu jogo e mais tarde contou com o tropeço do Barcelona. O Barcelona foi trucidado, foi humilhado, foi esculachado pelo Girona. Aliás, os 2 times da Catalunha e o Girona, quem diria, o Girona goleou a equipe do Barcelona e com isso está garantido na Champions League do próximo ano. O Juan vai atualizar os jogos que coroaram mais um título do Real Madrid. O Raio Vallecano perdeu de 1-0 para o Almeria, o Sevilha de 3-0 no Granada, o Valência perdeu de 1-0 para a equipe do Alavés, o Celta de Vigo 3-2 no Villarreal, o Sassuolo perdeu de 2-0 para o Betis, o Mallorca perdeu de 1-0 para o Atlético de Madrid, o Girona 4-2 no Barcelona, Real Madrid 3-0 no Cádiz, a Real Sociedade 2-0 no Las Palmas e o Retafe perdeu de 2-0 para a equipe do Atlético Bilbao, o Girona que pode ficar pela primeira vez à frente do seu rival, entre aspas, da Catalunha na La Liga. Lá ainda faltam 4 jogos. E com mérito, bastante faltam 4 jogos, mas o Girona, com certeza, agora, como já está garantido na Liga dos Campeões, é lutar por esse vice-campeonato, que para o Barcelona não faz diferença nenhuma. Agora, para o Girona, é realmente uma grande conquista para a equipe do Grupo City, né? O Grupo City espalhado aí pelo mundo e o Girona faz parte também. Na Itália, já teve festa de campeão há muito tempo, então a gente teve o clássico, né? A Roma contra a equipe da Juventus, e o Juan vai atualizar mais uma rodada lá da Bota, Juan. A Udinese 1-1 com o Napoli, a Salernitana perdeu de 2-1 para a Atalanta, a Roma 1-1 com a Juventus, o Milan 3-3 com o Genoa, Empoli 0-0 com o Frosinone, o Verona 2-1 na Fiorentina, o Cagliari 1-1 com o Lecce, Sassuolo 1-0 na Inter, que já é campeão, então tá poupando, o Monza 2-2 com o Lazio e o Torino 0-0 com a equipe do Bolonha. Vamos mandar um abraço, boa noite para o Padre Valdenir, também curtindo o bate-bola. Ele que deve estar preocupado com o Clube do Remo, que está na vice-lanterna da Série C do futebol brasileiro, juntamente com o Floresta e o Ferroviário. Situação muito ruim do Clube do Remo. Com certeza o Padre Valdenir deve estar preocupado. Um abraço para ele e para todos de casa. Ô, Rosinho, se nos principais campeonatos da Europa estão decididos, na Premier League o negócio é diferente, né? Lá a gente tem uma disputa muito acirrada. Acredito que o Liverpool está fora da disputa, pois está nesse momento
5 pontos. 5 pontos atrás do Arsenal e 4 pontos atrás do City. Como só faltam 2 rodadas, para o City faltam 3. Então o City, se ganhar as 3, volta a ganhar aliás, emenda, né, Juan? Emenda aí, ele que foi campeão no ano passado, vai ganhar novamente a Premier League. Agora, para o Arsenal ser campeão, é ganhar os seus 2 jogos e torcer pelo menos um tropecinho da equipe do City. Então, esses 2 times, com certeza, vão brigar até a última rodada. A gente teve a rodada de número 36 nesse final de semana. O destaque negativo foi a trauletada que o Manchester United pegou para o Crystal Palace, que é um dos times do Preston, presidente do Botafogo, aliás, o dono do Botafogo. Pois é, o meu Manchester United acabou caindo de 4-0 para a equipe do Crystal Palace. Já vou emendar aqui com a vitória do Chelsea, que ganhou de 5-0 do West Ham, e o Burnley perdeu de 4-1 para o Newcastle. A única chance de classificação para a competição europeia era, no caso, a Conference League, e os que estavam lutando conosco era justamente o Chelsea e o Newcastle. Os dois ganharam, a gente perdeu, ou seja, acho que não tem mais disputa. Somente se ganhar a Copa da Inglaterra em cima do próprio Manchester City, que é uma tarefa bastante complicada. O Liverpool 4-2 no Tottenham, o Brighton 1-0 no Aston Villa, o Manchester City 5-1 no Wolverhampton, o Brentford 0-0 com o Fulham, o Sheffield United perdeu de 3-1 para o Nottingham, o Arsenal 3-0 no Bournemouth e o Luton 1-1 com o Everton. Essa Premier League está muito emocionante. Juanzinho, tem festa na Inglaterra. O Leicester City, o Leicester volta, Juan, a Premier League, né? Caiu no ano passado, já voltou. Então o Leicester vai disputar a Premier League. E o Ipswich Town. O Ipswich Town, exatamente esse time aí, Juan, está classificado para a Premier League do próximo ano. E Juan, depois de 22 anos, está classificado. E Juan, nesses 2 já estão garantidos. Agora a gente tem o Leeds United, o Southampton, o West Brom e o Norwich. Desses 4 times, do terceiro ao sexto, apenas um sobe para a Premier League. Quem ganhar, né, quem subir, consegue $1 bilhão. É muito dinheiro. E quem pegou quem nas semifinais, Juan? No caso ficou Norwich e Leeds, e West Bromwich e Southampton. Ronzinho, tá aí. Lembrando que os vencedores são 2 jogos, né? Joguinho de volta. Os vencedores fazem a grande final do Wembley para a gente conhecer mais um time que vai subir para a Premier League do próximo ano. Enquanto tem um fazendo festa, tem outro chorando, né, Juan? A gente teve algumas quedas, 3 quedas caíram lá para a terceira divisão do futebol da Inglaterra, Juan. Que foram o Birmingham, inclusive primeiro campeão da segunda divisão inglesa. Uma informação não muito desejada, mas que vale ressaltar. O Huddersfield é o 23º, caiu o vice-lanterna, e o possante Rotherham United cai campeão do campeonato ao contrário, eu gosto de chamar assim. Pois é, Juan, então hoje, como a gente falou no início, a equipe do Borussia Dortmund voltou a ganhar do PSG dentro da França. Aliás, Juan, já virou, todos os anos acontece isso, né? O PSG sempre sai, sempre tem aquela amarelada, e hoje não foi diferente. Um time que já teve Neymar e Mbappé, depois teve Messi, Mbappé e o próprio Neymar, e esse ano apenas o Mbappé. Tudo indica que foi o último jogo do Mbappé com a camisa do PSG pela Champions League no estádio de França. Então, ele que deve se transferir para o Real Madrid. Então, muito merecida a classificação do Dortmund, o Dortmund que agora aguarda o Real Madrid ou a equipe do Bayern de Munique, que joga amanhã no Santiago Bernabéu para fazer a grande final do Wembley. Vai ser sensacional, vai ser show de bola. Como eu falei, torço demais para o Real Madrid para a final, mas se o Real Madrid não for para a final, se for a equipe do Bayern de Munique, eu vou torcer para o Dortmund ser o campeão. Tá certo? Então, só atualizando, o Dortmund foi para a final, ganhou os 2 jogos, e ressaltar, eu até achei que esse ia ser diferente. O PSG, depois que perdeu o Barcelona em casa, ganhou lá no Camp Nou de goleada, humilhando a equipe catalã, mas ficou devendo nos 2 jogos contra a equipe
do Borussia e o Mbappé que está lutando ali pelo título melhor do mundo, principalmente com o Vinícius Júnior e outros jogadores ali, mas ele sucumbiu, Juan, nos 4 últimos jogos, não jogou nada contra o Barcelona, fez 2 gols, um de pênalti, o outro no rebote, mas contra o Dortmund, o Mbappé foi muito aquém daquilo que a gente sabe que ele é capaz. Então, merecida a classificação do Dortmund. Vamos esperar agora no jogão de amanhã no Bernabéu para saber quem é o adversário do Dortmund na grande final, a Champions League, né, que é o último ano desse formato, próximo ano. Aliás, a quantidade de times que vai disputar é bem maior, vai ter outra fórmula de disputa. Vamos ver o que acontece com a maior competição de clubes do mundo. O assunto agora, Juan, é a Copa da Liga Profissional, a finalíssima. Lembrando que o Argentino Júnior perdeu para o Velho Sarsfield na semifinal e o Estudiantes eliminou o Boca Juniors. E o Juan vai atualizar jogo único que aconteceu na Argentina, quem é o grande campeão, quem é o primeiro argentino garantido na Libertadores 2025. O Estudiantes fez 1-1 com o Velho Sarsfield, ganhou nos pênaltis. E se a gente tem, se eu não me engano, o primeiro time classificado para a Libertadores de 2025. É sim, Juanzinho, é sim. Libertadores essa. A Argentina que é rápida nas suas escolhas. É a Libertadores que tem nesse meio de semana a 4ª rodada, né? Depois desse meio de semana, aliás, vai ficar faltando apenas 2 jogos. E o Juan vai atualizar os jogos da terça, né? Tem bola rolando. Jogos na terça valendo pela Libertadores da América, Juan. O Caracas vai jogar com o Peñarol, Rosário Central com o Atlético Mineiro, Deportivo Táchira com a equipe do Libertad Nacional com o River Plate, o Palestino com o Flamengo, é hoje, 9 horas, e o Universitário com o Júnior de Barranquilla. O Flamengo que tem que ganhar esse jogo, custe o que custar. O Huachipato vai jogar com o Grêmio, esses jogos da quarta. O jogo do Grêmio está adiado. Tá adiado. O Tajeres com o Barcelona de Guayaquil, o Alianza Lima com o Cerro Porteño, Botafogo com o LDU de Quito, Cobresal com o São Paulo e o Milionários com o Bolívar. Na quinta a gente vai ter o Liverpool do Uruguai contra o Palmeiras, São Lourenço com o Independente Del Valle, Colo-Colo com o Fluminense e o The Strongest contra o Estudiantes de La Plata. A Sula também, Juan, tem rodada completa nesse meio de semana, tirando o jogo do Internacional. Nacional do Paraguai vai jogar contra o Corinthians, o Racing de Montevidéu com a Argentino Júnior. Esse jogo do Corinthians está acontecendo, né, Juan? Está acontecendo. Serra Valerro com o Independente Medellín, pulão do jogo internacional. A gente tem o Aliança contra o Cruzeiro, o Esportivo Ameliano contra o Danúbio. Esse grupo do Atlético Paranaense que é grande candidato a fazer 18 pontos e vai fazer, porque os times são muito aquém do que o Atlético pode oferecer. O Always Ready com o Defensa e Justiça. A gente vê aqui o Raio Zuliano contra o próprio Atlético Paranaense, o Esportivo Luquenho com o Coquimbo, o Cuiabá com o Metropolitanos, Nacional de Potosí contra o Fortaleza, é o falso River Plate, e o Esportivo Trindense com a equipe do Boca Juniors. Na quinta a gente vai ter o Belgrano contra o Delfim, Red Bull Bragantino com o Racing Clube, o Deportivo Garcilaso com o Lanús e a Universidade Católica com o União La Calera. Juanzinho, já chegando no final da bate-bola, mandar um abraço para todos os nossos amigos que curtem bate-bola no Facebook, também no YouTube. Mandar um abraço para o Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa. Fórmula 1, a gente teve grande prêmio esse final de semana. Quem ganhou foi o Loris, seguido do Marco Verstappen. O Charles Leclerc foi o terceiro, o Sérgio Pérez em quarto e o Sainz chegou na 5ª colocação. A classificação, Juan, aparece de pilotos, né? O Verstappen é o grande líder, 4 vitórias, 5 pódios. O Sérgio Pérez é o segundo com 103 pontos. Lembrando que ele não ganhou nenhum jogo, mas tem 4 pódios, né? Então, é bem irregular ali o Sérgio Pérez, da Red Bull também. O Charles Leclerc da Ferrari também, 3 pódios, aparece na 3ª colocação. O Loris tem uma vitória juntamente com o Sainz, mas aparece na 4ª e 5ª colocação, respectivamente. De construtores, a gente tem a Red Bull, Juan, na liderança, com 237 pontos, seguido da Ferrari com 189. A McLaren aparece na 3ª colocação, a Mercedes em 4º e a Aston Martin aparece na 5ª colocação. Então, bate-bola, Juan. Por hoje tá bom, não é, Juan? Por hoje tá bom. A gente vai finalizar, Juan, com o hino do Bahia. Poderia ser com o hino do Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense fez um bom primeiro tempo contra a equipe do Vasco, mas fez o segundo tempo sofrível. Deu chance para o Vasco empatar. O Vasco com um jogador a menos, mas eu acho que o time da rodada foi o Bahia.
O Bahia jogou muita bola, time muito bem treinado pelo Rogério Ceni, foi lá no tapetinho e não tomou conhecimento do Botafogo, ganhou o seu jogo, o tricolor baiano, e a gente vai homenagear a torcida do Bahia com o hino do tricolor baiano, que nesse momento é o segundo colocado da Série A, primeira divisão. E a gente vai ficar atento nesse meio de semana, principalmente com a Libertadores da América e principalmente no jogo do Real Madrid amanhã pela Champions League. Quem sabe, né, o Real Madrid em mais uma final, o grande time do Real Madrid. Vamos ficar atentos também, Juan, tudo que acontecer nesse meio de semana, a gente vai ficar atento para a gente repercutir no programa de sexta-feira e projetar mais uma rodada da Série A do futebol brasileiro. O destaque é o Clássico das Multidões, sábado no Maracanã, o Mengão recebendo a equipe do Corinthians. Digo, Juan. Uma salva de palmas para o primeiro campeão brasileiro, um dos maiores do Nordeste. É o grande Bahia, né? O Bahia que eu torço demais, né? Que os times nordestinos façam boa campanha, principalmente os times ali da Bahia, o Vitória e também a equipe do tricolor baiano. Então, até sexta-feira, se Deus quiser, com mais um bate-bola. Fique agora com o hino do Bahia. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos vê sem vibração. Vamos avante, esquadrão, vamos, serás o vencedor, vamos conquistar mais um tento. Bahia, Bahia, Bahia! Ouve esta voz que é seu alento. Bahia, Bahia, Bahia. Mais um Bahia. Mais um título de glória. Mais um Bahia. É assim que se resume a sua história. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos vê sem vibração. Vamos avante, esquadrão,